Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui no canal novo YouTube agora para o nosso Tools Laboration e eu espero que você se junte a nós e assista os nossos vídeos, comente, share. Como é que fala share em português? Divida? Não, né? Compartilhe, obrigada. Dividir não, compartilhar. E faça parte aqui da nossa comunidade, né? A intenção do Tools Laboration é fazer com que as empresárias, prestadoras de serviço, que oferecem produtos brasileiras tenham um destaque na nossa programação, porque faz muito bem para a nossa comunidade saber, né, que as pessoas vêm para cá com o objetivo, que elas conseguem atingir, que elas conseguem vencer, e isso faz muito bem para todos nós, né? Hoje, como vocês podem ver aí, a nossa querida a Heloísa, ela é a fundadora da Soul Fluent, que é uma escola de inglês online, e ela tá aqui hoje para falar um pouquinho com a gente sobre a Soul Fluent, sobre a vida dela de imigrante, como é que ela veio parar aqui, enfim. Vamos descobrir mais sobre a Elo hoje. Bem-vinda, Elo! Muito obrigada, Nancy, por me receber aqui. Eu tô super animada, tô me sentindo importante, né? A gente aqui gravando Você é importante! Sou importante, mas é sempre uma alegria, assim, poder compartilhar um pouco da nossa história, trajetória, né? Que, na verdade, tá num processo, né? E eu acho que é isso um pouquinho também que eu vou compartilhar. Um pouco os afetos e os desafetos, né, caminhos e descaminhos dessa jornada de vir para o país estrangeiro, se estabelecer, né? E eu acho que eu, como professora de inglês, que já tenho um contato com a cultura, com as culturas anglófonas há muitos anos, e aí hoje viver isso, eu vou poder apresentar também um pouquinho dessa minha perspectiva. Então eu tô animada para conversar bastante. Muito bom. Bom, gente, eu e a Elo nos conhecemos não faz muito tempo, mas assim, eu falo que Deus une propósitos, né, e não pessoas. E a gente se identificou porque nós duas temos a mesma visão da questão do imigrante, do pertencimento, né? Ela ensinando inglês, eu fazendo coaching, mas com o mesmo propósito, que é ajudar as pessoas que migram para outros países, não só aqui nos Estados Unidos, mas em qualquer lugar do mundo, a entender um pouquinho melhor sobre a cultura, fazer aquela imersão e conseguir ali o que a gente chama de belonging, né? O tão sonhado pertencimento. Então essa é a nossa intenção. Mas vamos lá, Elo, conta pra gente, quanto tempo faz que você tá aqui? Você morava no Rio, né? Isso. E você já era professora lá? Conta um pouquinho da sua trajetória. Bom, eu digo que eu sou do Rio, que eu sou carioca, mas eu sou de um lugar chamado Niterói, que é do outro lado da ponte, da famosa ponte, né? Rio-Niterói. Então, eu sou fluminense e eu fui nascida e criada no Rio, ali em Niterói mais especificamente. Não saí muito daquele lugar, né? Mas eu tive, com 16 anos, eu tive a oportunidade de fazer o meu primeiro intercâmbio internacional. E aí eu fui estudar na Europa, fui pra Inglaterra e pra França. Na época eu também estudava francês, quando eu era mais novinha. E aí, ter saído do Rio de Niterói, que era um lugar que eu não saía muito, pra poder ir pra um outro país, é um divisor de águas, assim, abre os seus horizontes total. E aí, essa experiência... Gente, desculpa que eu falo bastante gíria, já me desculpa de antemão, que eu tenho essa coisa carioca, casual, né? A casualidade. Mas, e aí eu saí desse lugar e ter tido essa oportunidade de conhecer um outro país, de ver outras culturas de perto, e tudo que eu aprendia trouxe muitas coisas pra mim, e uma delas foi uma validação muito grande, porque eu vinha estudando desde os meus 11 anos de idade o inglês. Eu fazia cursinho regular, sabe? E na época eu venho de uma família que hoje é uma família de classe média, mas uma família de classe baixa, né? Minha mãe e meus pais lutaram muito. Minha mãe, sou filha de empregada doméstica, né? E tudo. Então, com muita luta, eu frequentei escolas particulares, frequentei esses cursos com ajuda também financeira. E quando eu fiz esse intercâmbio também foi com ajuda financeira. Foi também com uma organização muito grande da minha mãe, que é mãe também de classe média. Tem muito disso, né? De economizar, de juntar, de catar um pouquinho aqui, de fazer das tripas um coração. Então foi essa um pouco da minha primeira vivência internacional, que abriu os meus horizontes e que me fez ficar sedenta por
ir ver mais por experienciar mais. E tudo isso, em tudo isso, em todas as experiências que eu tive depois, eu ainda fiz outros intercâmbios internacionais, uma coisa era constante, a relação com o inglês. A relação com, mais do que com o inglês, com a língua, com as palavras, com o quanto que as palavras me trazem pertencimento, porque dominar a língua, né, como algo simbólico, traz confiança dos lugares onde eu tô, de navegar nos lugares, de acessar pessoas, de me comunicar. Sim. E eu acho que isso pauta muito até hoje a essência de como eu ensino inglês. Partindo disso, né? Da comunicação e da língua, do uso da língua para conexão, muito mais do que perfeição. Sim. Porque não se trata disso no final do dia, né? A gente vai cometer os erros. Exato. Mas em linhas gerais, esse é o início. Esse é o início. Então, bem novinha, você já teve mesmo assim esse acesso a um mundo diferente que pouquíssimas pessoas têm, né? Isso já foi um privilégio muito bacana, né? E como é que você decidiu que os Estados Unidos era o país que você queria morar? Então, os Estados Unidos, eu não escolhi os Estados Unidos. Os Estados Unidos me Escolheu. escolheram. Foi a mesma coisa comigo. No período da pandemia, eu conheci o meu marido, e hoje meu marido, e a gente namorou à distância durante alguns meses. E foi um período interessante, desafiador. Ele foi meu primeiro namorado. E a gente ia namorando à distância, e até que chegou um ponto onde, claro, a saudade, estar à distância te pesou muito. Ele me convidou pra vir pra cá, e na época eu trabalhava na escola, eu tava finalizando a minha faculdade, eu tinha 2 empregos, então assim, tava num malabarismo. Né? E vida de professor, que quem estiver escutando sabe, da classe trabalhadora. Sabe, professor sofre. Mas com muita assim, vontade mesmo de viver, né? Muito jovem, enfim. E aí, eu devolvi o convite pra ele, até que fazia sentido, né? Como mulher, como uma pessoa mais jovem. Faria sentido ele viajar, vir pro Brasil. E aí, pra minha surpresa, na semana seguinte, ele falou, tô comprando as passagens. Very prompt. Very prompt. Ele tava só esperando. Very eager. I wonder why. Deu casamento aí, ó. Aí ele veio, enfim, aí foi tudo isso, né, gente? Essas histórias que a gente vê hoje em dia cada vez mais, né, acontecendo isso, felizmente. Eu acho que a globalização, as tecnologias, tem muitas coisas aí possibilitando a gente furar bolhas. E aí foi assim, né? Eventualmente a gente foi se organizando pra decidir como que a gente ia encaminhar a nossa vida. Eu me mudei pra cá. Depois também de meses, né? Apliquei o processo de visto, fiz toda a parte burocrática, né? E assim, do ponto de vista de vida, eu, por ser mais jovem até, e tá num outro momento de carreira, a gente tem um gap de idade, né? Ele é 11 anos mais velho que eu. Então, uma pessoa que tava mais estabelecida naturalmente, profissionalmente, fez sentido eu deixar o que eu tinha no Brasil pra vir pra cá. Sim. E é outra coisa, né, que eu acho que parece uma obviedade, mas eu acho que eu vou também trazer um pouco de nuance nisso, que eu trabalho com inglês. Então, eu vou vir para os Estados Unidos, né? Então, faz sentido eu ir para os Estados Unidos, as oportunidades, o mercado, explorar esse mercado com a minha profissão. Eu vou me virar e vou encontrar algo lá pra mim. Só que eu digo essa questão da obviedade porque, até pra mim, que tô imersa com o inglês, que tô tão familiarizada com o que diz respeito aos Estados Unidos e outras culturas do inglês, né? Até pra mim, houve muitas adaptações, né? Foram como mulher, como filha, como amiga. Então, assim, tem várias camadas dessa identidade minha que no processo de vir pra cá, o primeiro ano, os primeiros meses, a parte profissional também, a gente vai conversar sobre tudo isso, né? Que também demandou muito de mim. Demandou emocionalmente, fisicamente, enfim. Não é fácil, não é romântico, né? Não é romântico. Só nos filmes, né? Nos filmes tudo é fácil, é bonito, é romântico, mas não é, né? Não que não tenha o seu encanto, né? Tem o encanto, tem, lógico, a parte boa, senão ninguém ficaria, né? Nos países novos para quais eles imigram, mas com certeza não é fácil, né? Falando nisso, voltando um pouquinho só no seu esposo. Ele é americano da Gema? Isso. Nasceu, criado aqui. Ele conhecia o Brasil ou não? Foi a primeira vez dele lá? Foi a primeira vez no Brasil e é aquela história de conhecer o Rio e se apaixonou, né?
Acho que pelo calor, pela receptividade, pela simplicidade. Eu acho que ele é uma pessoa muito simples também. Então isso fala muito do que conectou, né? Ele viu da onde eu vim e recentemente, que ele já foi algumas vezes ao Brasil, né, a essa altura. E ele sempre faz questão de ir. E a última vez que ele esteve lá, eu conversei com ele, falei, olha, eu vou te levar lá pra conhecer minha família. Mas mais específico a comunidade onde eu cresci. Então ele foi em lugares mais humildes e eu contei pra ele. E, tipo, não fiquei me preocupada também em ficar falando de uma história de dor e de pobreza. Eu queria que ele experienciasse com fresh eyes, né? E assim, foi muito interessante de observar por essa questão da simplicidade mesmo e do humano, dele, tipo, não tá preocupado com absolutamente nada material. E de participar daquela farra nossa, né? Das minhas famílias, com muitos primos, com as crianças, né? Essa coisa de pé no chão, de alegria, faz barulho. E foi divertido. Fala alto. Que legal, Elo. E aí você, quando veio pra cá, você já tinha um plano da Soul Fluent? Não da Soul Fluent necessariamente, mas você já tinha em mente, primeira coisa que eu vou fazer é tentar dar aula, ou você pensou em fazer alguma coisa diferente? Outra coisa que também me encontrou, né? Que não foi, a princípio, pelo menos, intencional. E eu explico por quê. Eu vim pra cá e a princípio eu pensei, poxa, eu acho que então eu vou aplicar para trabalhar em escolas, né? Como professora. E aí eu via que a compensação salarial não era exatamente algo atrativo, né? Apesar de ser algo que poderia vir pagar mais contas, não era algo que me atraía. Eu sou pedagoga de formação, né? Eu acho que eu não falei essa informação. Eu estudei pedagogia na UF, na Universidade Federal Fluminense. Então, eu trabalhei com crianças durante muito tempo. No começo, na verdade, eu trabalhei numa escola de inglês lá em Niterói. E eu trabalhava com esse público, né? Infanto, juvenil, enfim. E eu gostei muito de trabalhar com esse público. Mas uma coisa que pesou bastante pra mim refletir sobre tudo, pesar as minhas escolhas, foi que eu queria ter uma profissão ou um emprego que me possibilitasse viajar ao Brasil. Que eu não ficasse presa aqui. E aí eu acho que entra nessa coisa também de adaptar e do o que faz sentido pra mim aqui nessa nova vida. E assim, eu descobri que pra mim é um inegociável e eu acho que pra muitas pessoas vão se identificar. E eu acho que é um luxo eu ter isso, né? Eu poder ir ao Brasil, ir ao Brasil. Com certeza. Mas eu, dentro das possibilidades e entendendo também, junto com o meu marido, né? E ele também super embarcou nisso, se isso é importante pra você, então vá ao Brasil com frequência, tem esses momentos. Então isso sempre foi muito conversado. E aí eu comecei a pensar sobre vagas remotas, né? Eu já havia trabalhado na época da pandemia virtualmente, então a gente teve esse gostinho de, poxa, dá pra trabalhar de casa. Dá, Produtividade não é uma coisa, ela não é tão circunstancial ou territorial assim. Dá pra gente realmente entregar resultados, fazer o trabalho bem de um escritório, né, remoto. E no meu caso específico, ensinando, né, eu já tinha então ali algum contato com ferramentas, com sites, plataformas que eu poderia usar nesse sentido. Interessante. E foi isso, eu comecei a aplicar, na verdade, a princípio eu trabalhei com marketing, com copywriting, com mídias sociais. Depois eu passei a trabalhar, aplicar para vagas, então comecei a estudar e me apropriar mais, então, de marketing digital. Eu olhei um pouquinho de programação, porque programação e inteligência artificial foram assuntos que me capturaram bastante durante um período. Então, eu fui nessas áreas, assim, de comunicação, de atendimento público. E eu não tive muito sucesso, pra ser muito honesta, né? Eu acho que muitas pessoas também vão entender isso, que a transição profissional, né, de uma carreira que você tem no Brasil, por mais que a minha também isso, pode parecer óbvio. Você é professora de inglês, você vai dar aula de inglês nos Estados Unidos. Mas também não é assim, né? Eu sou uma brasileira, né? Eu tenho que aqui também construir uma credibilidade, né? Tava início de carreira também, se for parar pra pensar, né?
Então, essa transição, ela é complexa. Ela vai requerer que eu entenda o mercado, que eu entenda como que eu posso trabalhar, quais são as credenciais que aqui eu vou precisar, né? Os diplomas que são importantes para que eu possa, né? Uma revalidação, tem áreas que pedem revalidação. Enfim, e eu fui entendendo, né? Isso. E, eventualmente, conversando... eu já vou concluir pode falar, você tá aqui para isso, nós estamos interessados. Eventualmente, eu conversando com um amigo que mora em Orlando, querido demais, amigos de Brasil, né, de Niterói. Sim. E ele conversou comigo e falou, mas Elô, despretensiosamente, por que você não dá aula virtual para brasileira, comunidade brasileira? As comunidades brasileiras nos Estados Unidos são grandes, né? E eu comecei a olhar pra isso, assim. Sabe aquela coisa que quando alguém fala uma coisa você não tinha se dado, não estava muito se atentando, mas uma vez que você escuta aquilo, parece é o viés. Dá um clique. Você começa a ver isso em tudo. Então eu comecei a notar isso, o quanto que a população estava carente, ou melhor, não a população em si, mas as pessoas que eu conhecia e que vinham para cá, sempre existe, isso é uma constante também que eu observo, um pouco de insegurança, sempre tem, sim, assim. Sempre tem. Por mais alto que seja o cargo daquela pessoa. Ah, sim, sempre. Você escuta falas. É o desconhecido, né? Isso. É o desconhecido, É engraçado que é o que você estava falando aí, sobre depois que o seu amigo te falou, você passou a enxergar aquilo. Eu acho que a nossa tendência natural é de complicar as coisas mesmo. Deixa eu simplificar, a gente fica procurando o mais complexo, né? Que documentação tem que ter? Que credenciamento? Que isso, que aquilo, sendo que você precisava o quê? De um telefone e uma pessoa disposta a aprender, não é? Mas demora pra virar essa chave. Demora. Mas é isso, é esse processo que faz parte mesmo, porque, claro, tem diferença de como você trabalha aqui, como você trabalha no Brasil, na China, no Japão, enfim. Tem essa diferença natural. Mas, na verdade, a essência é a mesma. Você vai ensinar aquilo que você sabe, que você já conhece, que você é boa, só que você precisa achar o canal. E o canal era mais simples do que o que você estava pensando, né? E se a gente parar pra pensar na ideia de canal, né? Na palavra canal, é um meio, né? Que possibilita algo, né? E então, a gente não precisa se preocupar, talvez, tanto, ou overthink, né? Tanto, os materiais, hoje a gente tá aqui nesse espaço tão legal, com muitos devices, muitos apetrechos, e isso é super legal, mas realmente hoje eu acho que, sobretudo, né, com o passar dos anos pós-pandemia, que a gente vê esse boom, né, das pessoas produzindo conteúdos e os empreendedores e tudo mais, e assim, entender e chegar nesse lugar, nesse ponto onde eu me sinto confiante para fazer as coisas que eu faço, foi um processo muito muito assim, autoconhecimento e de conversas honestas comigo mesma, descobertas e assim, o que eu acho que volta no ponto da insegurança, do falar inglês e do estar com o nível de confortabilidade usando o inglês, ou de performando profissão, seja lá o que for, num segundo idioma, que é o inglês, no caso, né? Que a gente tá falando dos Estados Unidos. Sim. Que tem a ver com a síndrome de impostora, né? Que eu acho que é uma coisa também que a gente lida muito grande, em diferentes níveis, claro, diferentes pessoas, diferentes níveis. Não é estanque igual pra todo mundo, mas que eu observava isso muito nos outros, e eu acho que por eu ser uma pessoa que tem muita introspecção, muito ensimesmada, eu tive adorei. Muito pra dentro. Muito eu mesma. Então eu tive um processo muito longo de para com isso, sai da sua cabeça, get out of your head, girl. And just do stuff, you know? Então começa a fazer as coisas, sai de dentro da sua cabeça, começa a se expor, errar. É um processo vulnerável, bonito de até também. Fez e não foi o que eu tinha expectativa de que fosse. E foi assim, eu acho que o Instagram, né, as possibilidades das redes sociais e outras plataformas, outros canais como esse, incentivam, né? É um início fácil, assim, mais descomplicado.
E eu fui botando minha cara lá. Eu sou bastante comunicativa. Eu fiz teatro maior parte da minha adolescência até o começo da minha vida adulta. Então, eu tentei usar um pouco essas habilidades, inconscientemente, né? Não tava nem pensando, tô usando aqui o teatro. Mas veio a calhar, né? Eu acho que tudo came to a full circle, in the sense, no sentido de que me ajudou bastante a falar a linguagem da rede social, a falar a linguagem de quem tá frequentando esses espaços virtuais e quer ser capturado e que precisa que a sua atenção seja capturada, né? Então, acho que foram um pouco dessas coisas. Nem sei se eu respondi a pergunta. Respondeu. Não, é interessante. A gente vai, né? Os assuntos vão se encaixando. E é muito bacana isso, porque realmente a gente precisa achar uma coisa mais simples e é aquela história, né? O feito, ele é melhor do que o perfeito. Como a gente tá aqui hoje. A gente tá aqui, tá num ambiente legal. A gente já tem alguns equipamentos aqui que ajudam um pouquinho com o som, com a iluminação. Aliás, eu tô com uma sombra bem grande aqui, ó. Vamos virar a luz um pouquinho, ver se melhora. Produção. Ainda não... Aí, saiu a sombra. Muito bom. Tá ruim pra você aí? Não, tá ótimo. Então, é assim, a gente vai aprendendo. Eu fico assim, sinceramente, eu fui muito resistente a essa questão da internet, né? Não da internet em si, mas de me expor. A fazer vídeos com meu rosto, minha cara ali falando as coisas. E se eu falar errado? E se isso? Eu tô feia. Eu tô com olheira. Enfim. Essas coisas que todos nós temos, né? E eu sou bem mais velha que a Elo, gente. Um pouquinho mais velha que a Elo. E assim, pra mim, eu achava que eu não ia conseguir aprender, de verdade. Olha aí a síndrome do impostor. Eu achava, não, eu não vou entender isso. Como é que faz esse seu vídeo e grava e corta? Mas tudo é igual você falou. Você fez teatro há muito tempo, isso te ajudou tudo, mas já faz parte da sua personalidade. Você ser comunicativa, você ter essa iniciativa e tal. Como faz parte da minha personalidade? Improvisar. Eu improviso muito bem. Muito bom, Então, assim, aquilo que mais me dava medo era eu ter que decorar alguma coisa. Daí eu falo errado, ter que gravar de novo. E se não der certo, e eu não sei editar isso e aquilo, mas eu sei improvisar. Então sai, sabe? Flui. É assim, o feito é melhor do que o perfeito. Bem orgânica. Bem orgânica. E aí... Estamos aqui hoje, né? Com o nosso primeiro Tuzlaboration no YouTube, olha só. Que honra! Que honra, viu só? E assim nós vamos prosseguir, né? E eu espero que toda a nossa comunidade, não só aqui na Carolina do Sul, mas como nos Estados Unidos todo e como em outros lugares, né? Nós sabemos que tem brasileiro aí no mundo inteiro. Onde você vai, você escuta um portuguesinho ali, né? Então, a ideia é justamente essa, fortalecer a nossa comunidade fora do nosso país e ajudar uns aos outros a entender que todos nós estamos no mesmo barco. Não importa se você mora fora há um mês ou há 20 anos. A ideia, o caminho percorrido, as coisas que acontecem com a gente, os sentimentos são praticamente o mesmo, né? E eu acho legal que você traduz isso na maneira como você ensina o inglês, né? Então vamos lá. Quando nasceu a Soul Fluent, qual que foi a sua proposta, assim, para os seus alunos? Nossa, eu vou conectar a criação da Soul Fluent, né, o início, com um pouco da sua fala, porque eu acho muito legal o que você traz das gerações, né, como mulheres de gerações diferentes, experienciando isso de formas diferentes. E é isso, tem experiências que são universalizantes, e tem outras que são particulares, né, de recortes, né. Eu sempre faço questão de frisar, eu sei que vocês estão vendo, mas eu sou uma mulher negra, eu tenho os recortes específicos da minha vivência, e você da sua, né, como também mãe, enfim, e coisas que a gente vai carregando, que fazem parte da nossa identidade, que vão fazer com que a gente... vivencie aquela experiência de um jeito único também. Então, eu acho que a minha forma de ensinar inglês, voltando para sua pergunta, tem a ver com isso, com a escuta e com entender, com esse olhar para a identidade. No começo, a gente começou como Tutor Me, e depois, por uma questão de patente, eu mudei para Soul Fluent. Eventualmente, com o tempo, mudei até o nome para Soul Fluent. Também fui vendo a questão legal de registrar a empresa aqui nos Estados Unidos, enfim. E nós ainda somos uma escola pequena, se a gente for falar em termos de escala, não tenho medo de falar isso, assim. Tenho muito orgulho da nossa trajetória até aqui.
estamos construindo e nos organizando, estruturando para que a gente possa aumentar o nosso atendimento, o nosso alcance. Sim. Parte disso tem a ver... essa iniciativa nossa de estar aqui, de estar divulgando, de estar falando e se expondo, tem a ver com isso, com o desejo de que a mensagem, que o nosso trabalho chegue a mais pessoas. E eu sempre acreditei desde o início que eu tinha uma intuição, e isso foi confirmado estudando e com contato com outros professores, de que não existe uma fórmula secreta que resolve o problema de todas as pessoas. Não. Uma panaceia, um remédio para todo mundo. Não. Então, eu tinha essa intuição porque... e eu acho que isso te humilda, né? Te mostra assim, poxa, então entende o que você tem de contribuição, se assume, se empodera disso, se apodera disso e fale disso com entusiasmo. Então, as pessoas até às vezes falam, Elô, você é muito apaixonada, né? Tem alguns temas, até que eu sou repetitiva, na internet eu falo bastante de alimentação, de treino, de leitura. São temas que tem muito a ver com a minha vida, com a minha trajetória. São coisas que eu acredito, que eu aplico, que funcionam. Sim. Então, essas coisas eu acho que também influenciam muito a minha forma de ensinar e a metodologia, a forma como a gente conduz as coisas na escola, na Soul Fluent. E é isso, assim, vai funcionar para muitas pessoas, mas para outras não. É uma coisa de perfil também. Também. Mas aí, no início, eu comecei, na verdade, como uma professora particular. Eu acho que a trajetória de muitos professores é assim. Fazia captação pelo WhatsApp, algo muito mais orgânico, né? De conversar, de divulgar, de mandar uma arte num grupo de WhatsApp e pedir para as pessoas comentarem e tentar me expor, né, nesse sentido, no Instagram. E, para minha surpresa, esse movimento gerou leads, né? Se a gente for falar na linguagem do marketing. Sim, trouxe aí as pessoas para você contactar. Prospects. Money! Aí, mas brincadeiras à parte, eu fiquei animada porque... Não pelo dinheiro em si, porque já dou spoiler, né? Não foi uma questão de dinheiro. Eu saí de um 0 para alguma coisa, mas não vou dizer que... Saí do nada para um pouquinho melhor. Mas eu acho que é o normal, né? Quando a gente tá se estruturando e começando uma carreira, um trabalho novo. E aí foi muito legal, assim, porque eu vi, poxa, eu acho que eu consigo fazer esse negócio mesmo, né? As pessoas estão gostando. E aí foi um processo também que é muito interessante, de sair de uma professora que era contratada, que trabalhou na escola, né? E a gente tem vou usar uma palavra que talvez tenha uma ressonância com o campo político, mas não tô falando nesse sentido. Tô falando alienada, no sentido de... Eu entendia muito do que diz respeito à sala de aula, né? De um processo, um recorte do processo de ensino, que dar aulas... estar numa turma, as interações com o aluno, a relação aluno-professor. Então eu estava muito imersa nisso como professora contratada quando eu trabalhava antes no Brasil, morava, minha trajetória de estudos. E aí quando eu venho pra cá e me vejo autônoma, eu tenho que lidar com gestão. Marketing. Administração é totalmente diferente, Inteligência emocional, pra falar outra coisa, né? Que eu acho que muitos empreendedores de diferentes áreas aí podem se identificar com isso, que é você conseguir administrar um negócio sem se deixar... Abater impossível não se deixar, né? Mas assim, não deixar que aquilo seja que tudo envolva ao redor ali, porque realmente se você deixar essa área te tomar, você vai ficar consumido pela gestão e vai esquecer que você tem aqui o seu público-alvo, seus clientes que não estão tendo o tratamento que a Elô sabia exatamente como dar antes de se ver empreendedora. E é muito legal, porque são assim, muitos pratinhos girando mesmo. Em alguns momentos, at times it gets overwhelming. Desculpem a gente ficar esse back and forth, vai e volta no inglês, português. Overwhelm, pra quem não sabe, é assim, cheio, atordoado de coisa, muita coisa pra fazer, quando você não sabe nem por onde começar. Não poderia definir de outro jeito. A cabeça assim, cheia, cansada, muitas vezes querendo desistir. Não é nunca fácil, acho que vai melhorando, a gente vai criando mais confiança, vai ficando mais calejado. A gente começa a entender que não é sobre a gente, assim, tem coisas que não dão errado, que não vão bem, e erros, e às vezes relações com clientes que não vão bem, que isso não é um atestado sobre quem eu sou, né? Então, esse processo de se haver com essas coisas também, acho que fortalecem muito a gente, né?
Isso é bem importante, o que você falou agora. Não é um atestado de quem eu sou. E você já tinha citado um pouquinho antes também a questão de personalidade, né? Então, assim, tem muita gente que dá aula de inglês, tem muita gente que é coach, tem muita gente que faz podcast, tem muita gente que faz tudo. Mas por que a gente acredita que tem gente para tudo, para o seu negócio, não importa o que? Mesmo que você vai fazer uma coisa que ali na sua região já tem 100 pessoas fazendo. Por quê? Tem pessoas que se identificam com você e tem pessoas que não. E tá tudo bem. E isso é onde entra a inteligência emocional, que não é fácil adquirir, tá, gente? Uma coisa é a gente falar assim, a gente tem que ter inteligência emocional para lidar com isso. Ela não quer ficar comigo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas dói, é difícil. Você fica se perguntando onde você errou, o que você poderia ter feito melhor. E tudo isso faz parte do aprendizado do empreendedor, né? Mas também a questão de você entender que não é sobre você. Pode até ser, sim, que o seu serviço não está ainda da maneira como deveria, ou não o seu, Elo, especificamente, né? Tô falando abroad, assim, para todos nós. Talvez, realmente, a gente ainda tenha alguns ajustes para fazer, para melhorar. E isso deve ser uma coisa constante. Se você faz isso por 50 anos, você tem que estar sempre procurando melhorar. Mas não se culpar porque uma outra pessoa não quis fazer aquilo com você. Porque para tudo tem uma razão, e nem sempre a gente vai saber qual a razão, e tá tudo bem, tem que aprender, passar por cima daquilo, e não ficar, ainda mais agora com essa era da internet, da mídia social, não ficar desesperado porque alguém não gostou de você, ou do seu método, ou falou mal, não sei, da sua roupa, do seu cabelo, perfeito, né? Não tem como. Então é perfeito. O que você disse faz todo sentido. Eu acho que tudo isso que a gente tá falando, eu acho que conectando também com tecnologia e com inteligência artificial, isso, assim, eu sou uma grande... Eu acredito muito nisso. Que o real, a sua vida real, a sua trajetória, a sua história, porque eu acho que tem a ver com isso, do autoconhecimento, dessa inteligência artificial... inteligência emocional que a gente fala, que virou uma buzzword de uns tempos pra cá, né? O pessoal fala muito, né, disso, e a gente tá falando basicamente da sua construção de maturidade, da sua caminhada, do seu caminhar, né? Respeita a minha história, né? Tipo, o que acontece na vida real, e eu acho que as pessoas também nem todas, né? Tem muita gente doida na internet, tem muita coisa falaciosa, mas as pessoas que eu sei que estão no digital e que eu respeito bastante, tem a ver muito com a credibilidade dela construída no real. No real. No que é real, tem raiz, sabe? Tem estofo, como é a palavra? É uma coisa sólida, não é uma coisa oca, né? Uma modinha, né? Uma coisa que tá aqui hoje, amanhã já desapareceu. E muitas delas são muito bem sucedidas em ter essa roupagem, de ter essa embalagem, de ter essa linguagem da internet, mas quando uma vez que você passa por isso e você começa a conviver com aquele profissional, seja qual serviço que esteja prestando, você entende que isso tem substância, não é só um marketing de qualidade. Então, para que isso aconteça, para que isso seja possível, é preciso que você tenha uma trajetória, uma história, uma trajetória e relações na vida humana, na vida real, que back up, né? Que dão um suporte e que dão um atestado, a validação de que você é o que você é. Então, acho que por isso, nesse sentido, faz sentido, desculpa a repetição, que o processo de crescer no digital, de validar, de crescer uma empresa, leve tempo, porque passa por esse crivo, teste, né, do tempo. Esse teste do tempo, esse teste de pessoas. Exato. E sempre vão ter pessoas que são os haters, né, que a gente fala, são os haters. Haters gonna be hate. Haters gonna be haters. E não tem, né, porque assim, a internet, ela deu uma audácia para todos nós, assim, de falar coisas que talvez não, muitas vezes não falaríamos pessoalmente, na frente, assim, da pessoa. Então, assim, eu acho que atrás do teclado ali, todo mundo super brave, né? E eu tô certo, e blá, blá, blá. E não é assim, né? E realmente a comunicação também, escrita, seja ela um texto na internet, um text message, um e-mail ou um comentário, ela pode vir a ser mal interpretada, né? Óbvio,
a nossa linguagem corporal e auditiva, ela fala muito mais do que as palavras. Então, se você não está vendo a pessoa, não vê a expressão dela naquele momento que ela está fazendo aquele comentário, não vê o tom de voz, você pode interpretar de uma maneira diferente do que aquela que ela teve a intenção, né? Mas mesmo assim, todo cuidado é pouco e nós devemos saber que por trás daquele marketing ali, daquela roupagem, como você disse, daquela pessoa super visível e famosa e tal, é uma pessoa, é um ser humano como outro qualquer, né? Então, assim, muito cuidado com relação a isso. Perfeito. Valeu mesmo, assim, esse lembrete seu aí da inteligência emocional mesmo. Eu acho que é isso, assim, e você construindo, mostrando quem você é, eu acho que devagarzinho, né? E pra mim também foi um processo muito de, como eu tava falando, né? De agora eu sou uma professora, mas eu também sou uma coordenadora, gestora de uma escola. Então eu preciso aprender novas funções. Sim. Eu preciso de conhecimento, hard skills, né? Hard skills. Desenvolver não só essas soft skills que a gente tá falando, como é o caso da inteligência artificial. Toda hora eu vou, né? Emocional. Mas também hard skills. Eu tenho que aprender sobre finanças, que era que sempre foi uma dor muito grande pra mim, por não ter tido. Acho que muitas pessoas também podem se identificar, uma educação voltada para finanças, né? Então é um ponto, né? Um déficit que eu tinha, né? Um desafio para você. Então, aprender sobre mais finanças, não só finanças pessoais, mas finanças da empresa, que é uma jornada, né? Eu tô nela. E aprender sobre marketing, mas também aprender sobre lidar com um cliente. Como que inicia uma interação? Quais são os jeitos mais eficientes? Como que a gente conclui uma interação? Como que a gente retoma um contato com um cliente? Como que eu empacoto o meu conhecimento também? Porque eu acho que essa visão também geral que eu falei, né, como professora. Como professora, você vai começando a pegar o fio da meada com o tempo, quanto mais anos de experiência, né? E você vai ficando mais sagaz e entendendo como funciona um currículo de um curso, ou de um nível que você esteja familiarizada de dar, né? Nível iniciante, seja avançado, seja qual for o nicho ali. E eu tinha experiência. A minha experiência profissional dava conta de dar aula para os níveis iniciantes, para o nível intermediário. Então, quando eu venho como autônoma, eu tô lidando com outro público, que é o público adulto, né? Que é um público trabalhador, adulto, de pessoas também. Eu captava alunos que estão no Brasil, mas também. E hoje em dia, mais ainda, há alunos que moram, pessoas, estudantes que estão no exterior, né? Que moram nos Estados Unidos e outros países. Então, é outro público. Né? A outra persona, né, que a gente fala também no marketing. Então, isso requer adaptação. Isso requer intencionalidade, requer estudo. Como que funciona o cérebro desse tipo de aluno? Exatamente. Eles aprendem diferente. Não aprende... É uma outra pedagogia, né? Eu acho que, se eu não me engano, eu tô com medo de falar besteira, daqui a pouco a gente checa. É a andragogia, né? Que é a pedagogia para adulto. Que pensa a neurociência, né, o cérebro, o funcionamento do cérebro, o funcionamento emocional do adulto enquanto está aprendendo, no processo de ensino-aprendizagem, né? Então eu tive que também adquirir hard skills, conhecimentos técnicos, conhecimentos acadêmicos que me ajudassem a ter aulas boas, a dar aulas boas e a empacotar os conhecimentos nos níveis, né, que faça sentido, que proporcione para o aluno uma trajetória de levar ele para um ponto A, de um nível iniciante, que seja até o ponto B. Que aí a gente pode falar em termos de nomenclatura, né? A1 a B1, que o pessoal sempre escuta quando tá falando de ensino de idioma. Né? Iniciante a intermediário. Então, esse processo eu tô tendo que entender também. Eu tive que entender, né? Pra poder conseguir desenvolver os cursos. Sim, porque o adulto, ele já tem uma dificuldade maior de aprender uma outra língua, por, obviamente, mais tempo vivendo naquela língua natural dele do que um adolescente de 16 anos e pelas preocupações da vida, né, que o adulto tem. Você tem que pagar conta, você tem que cuidar dos filhos, você tem a casa, marido, mulher, carro que quebrou, enfim. O adolescente, a criança, eles são uma esponja, eles absorvem tudo e para eles é tudo mais fácil, justamente porque eles não têm esse tipo de preocupação. Então, realmente é uma trajetória diferente para você que saiu desse público, né, mais novinho, que tem uma cabecinha mais alerta, melhor, uma cabecinha melhor, mais alerta, né, e foi para um público onde já é um pouquinho mais desafiador, né? Exato.
E eu tava checando aqui, eu peguei meu celular, é isso me mesmo? desculpe, pra checar, é andragogia mesmo. Andragogia. E eu acho que entra o ponto que eu queria entrar, que é exatamente isso, né, Nancy, da neuroplasticidade, que é também um termo talvez que muitos já tenham escutado, Sim. né, que é a capacidade de aprendizagem, muito grosseiramente falando, né, a plasticidade do cérebro, neural, a capacidade da gente moldar o nosso cérebro através de hábitos, através de ações, microações repetidas muitas vezes, né? Reprogramar, né? Reprogramar. Rewire your brain. Yeah. Que tem a ver com isso, né? Com os caminhos repetidos neurais que vão fixando coisas, vão solidificando habilidades, né? E aí eu acredito nisso, eu tive contato com essas teorias, e aí pra entender como, então, ensinar o cérebro adulto, a gente vai ter esse discurso com o adulto, com o cliente adulto que vem cheio de, muitas vezes, inseguranças, de medos, de travas. No vocabulário de inglês, né, desse mercado, a gente usa muito essa palavra, trava, destrava. E eu acho que as travas, elas são muito particulares, algumas são universais, mas tem a ver com... O caminho para poder desfazer essas travas, acho que tem a ver com segurança. O aluno encontrar um ambiente seguro e suporte para poder praticar, para poder se expor, para errar, para criar hipóteses e desenvolver, né? Sem medo, né? Sem medo. De ser julgado, ou de ter uma crítica dura, ou coisas desse tipo. E fazer as pazes também com o erro. Com o soar... Com não soar perfeito, com não soar, né, exatamente como você tinha expectativa. E sempre também e entendendo que o mais importante é a comunicação. A gente vai aperfeiçoar a proficiência para que você soe mais sofisticado, mais profissional, mais idiomático, seja qual for o seu objetivo linguístico ali, né, sua intencionalidade, o tom que você quer passar, com todas as nuances. Mas, no primeiro lugar, o mais importante é que você se comunique, que você tenha autonomia, que você resolva o que você está se propondo naquele contexto linguístico, né, de interação. Exato. Então passa por tudo isso. E tem sido uma alegria, assim, trabalhar com o público adulto. Eu acho que quando eu trabalhar com crianças e estudar sobre crianças, o meu TCC na época, né, da faculdade foi sobre literatura, foi sobre leitura e para crianças. Eu amo, sou apaixonada até hoje. É um assunto que eu gosto bastante, parentalidade, também que tem a ver com educação para pais, né, para criação de crianças. Eu gosto muito de pedagogia, eu leio ainda, me intero muito desses assuntos, e eu acho que tem muitas coisas que a gente pega desse nicho e que a gente pode aplicar para os adultos, né, porque tem a parte que é a essência, né, humana. Né? E que às vezes a gente vai olhar pra história do que a pessoa não teve acesso na infância, e a gente se ressente muito às vezes. Eu tive o privilégio de estudar inglês, como eu falei pra vocês, comecei com 11 anos. Logo mas cedo, muitas pessoas, e a maioria das pessoas que eu atendo não tiveram, ou tiveram uma trajetória mais errática, né? Um terreno mais acidentado, e não vai aprender por causa disso? É possível. Com certeza, tudo é possível, né? Só a gente estar determinado e tem intencionalidade, como você disse, né? E uma coisa que eu acho legal que você mencionou também, sobre a pessoa ter a capacidade de se comunicar sem se preocupar em soar perfeito, né? E eu acho que isso é uma preocupação de muito imigrante, principalmente os que estão aqui há muitos anos, em ter um sotaque americano. Vamos entrar nesse tema polêmico. Sound like they sound. E realmente isso, né, é uma coisa que eu e você já conversamos, mas eu queria trazer aqui para o nosso público essa questão, né, de que é possível você ser fluente sem você soar, né, como um nativo. Lógico, algumas pessoas têm mais facilidade, elas vão soar como um nativo, mas isso também é tão, como é que se diz? Me fugiu a palavra. Não significa muita coisa, porque um nativo de Nova York não vai soar como um nativo daqui da Carolina do Sul. É que completamente diferente. Exatamente. É que a natividade, ela é sempre vista como... A natividade não é uma coisa... O que é um nativo, gente? Se você for parar pra pensar...
O nigeriano fala inglês. Eu falei do nigeriano, que eu adoro Nigéria. Vocês vão ver no meu Instagram se acompanharem lá. Tá aprendendo uma língua. Como chama a língua nova que você tá aprendendo? Eu tô aprendendo Igbo, que é uma língua da Nigéria. Ai, e legal. o interesse por Igbo partiu do inglês. Então aí tem a ver um pouco dessas peripécias que a gente vai fazendo com a língua. Mas quem é o nativo, né? Claro que no Brasil, a gente vindo de Brasil, a gente tem muito, muito intenso contato com o inglês da América do Norte, né? Dos Estados Unidos. Então a gente tem no nosso imaginário muito forte o inglês associado ao americano, ao estadunidense, né? Se eu quiser marcar ainda mais politicamente. Para ser mais correta. Mais didática ainda, o estadunidense, né? Porque a América do Norte tem Canadá, tem México, tem outros países. Então, assim, a gente tem que pensar em termos de pluralidade e diversidade. Então, a natividade, existem nativos. E não só um nativo que seja ele o desenho universal, né? Que vale pra tudo. Então, a nossa... E, gente, isso também, fazendo meia-culpa, isso também tem muito a ver com... A gente, na educação, tem responsabilidade por isso. Porque os nossos materiais didáticos, por muitos anos, foram... usando apenas essa referência, o estadunidense como referência, né? Os materiais didáticos, tudo que a gente trazia para a sala de aula apenas representando esse personagem, essa persona, né? Esse nativo Estados Unidos. Mas existem tantos outras formas de falar, de ser e de existir no mundo com o inglês. E o que acontece que é interessante, que foi o que a gente estava conversando, e que eu sempre falo, bato essa bandeira, é que o inglês, e é um termo que a gente usa bastante também no mercado, é inglês como língua franca. Que é English as língua franca. Que é o inglês, ele é a língua universal, né? Então, como também e eu não sei dizer exatamente o número exato, mas hoje nós somos os não nativos, os estrangeiros, são mais quantidade, eles outnumber, eles são muito mais... Mais do que o próprio... Muito mais estrangeiros falam inglês do que os próprios nativos dos países de língua inglesa. Então, isso traz pra gente um senso de que essa língua, ela é nossa, a gente tem que se apoderar dela. E nesse processo de se apoderar dela, e eu sempre trago o exemplo do indiano, do nigeriano, de outras dessas culturas que falam inglês. Se você observar o inglês extremamente sofisticado, que são capazes de se comunicar com vocabulário, se a gente for pensar. Eloquência, né? Que tem um léxico perfeito nesse sentido, que estão ocupando diferentes cargos, né, e posições na sociedade, performando com o inglês. Você vai questionar o inglês deles, né? Com o sotaque que eles tenham. O sotaque, eu acho que eu quero te propor isso, repensar isso, falo vocês, gente, nessa conversa, né? Os nossos amigos. O sotaque como uma carga identitária, como algo seu, né? E eu acho que também é uma provocação, quando a gente escuta, e eu sempre escutei isso, né, no meu processo de aprendizagem, e até hoje escuto, hoje de outro jeito, de uma forma mais crítica, não que eu fique me defendendo disso, mas eu acho que a gente tá nesse espaço de conversar e por isso que eu tô propondo, quando a gente escuta um elogio assim, suposto elogio. Poxa, você soa que nem nativo. Nem parece que você é estrangeiro, ou você não tem sotaque. Pra mim, hoje isso não é um elogio. Eu penso nas camadas disso, né? E eu entendo que tem a ver com esse apagamento, né? E claro, gente, a pronúncia muda. Eu acho que esse é outro ponto. Quando eu vim para os Estados Unidos, eu tinha mais dificuldade, às vezes, eu sentia que os meus amigos ou as pessoas falantes de inglês nativos, né, daqui, tinham mais dificuldade, às vezes, de entender, porque o meu jeito de articular as palavras, eu já dava aula já há alguns anos. Há muito tempo, E já tinha viajado, já tinha concluído o curso de inglês regular. Então, assim, o famigerado já era fluente, já dava aula. Mas, assim, com o tempo, a pronúncia muda também. Porque tem a ver também com questões fisiológicas, né? E eu acho que isso entra no aspecto de que, por exemplo, eu trabalho com adulto, como eu falei pra vocês, e eu entendo que o adulto, ele vai ter mais dificuldades, não só daqui da ordem de como ele... emocional, memória, né? De insegurança. Mas ele também vai ter dificuldades, às vezes, porque o aparelho dele, fonador, tá tão consolidado que ele tá 50, 60, 40 anos, dependendo da idade, falando só português, que vai ser difícil para ele reproduzir certos sons, certos fonemas desse novo idioma. Certeza. Então ele vai falar com sotaque, isso é esperado, é natural, tá ok. É. Então, assim,
alguns elementos aí que eu trago pra a gente pensar. Porque, assim, se essa pessoa tá se comunicando, se ela tá fazendo as compras dela, se ela tá resolvendo uma reunião, se ela, sabe, a gente for pensando em contextos. Porque eu também sempre falo da língua em contexto. A gente tem que aprender em contexto. Por que em contexto? Porque aí a gente vai entrar também na discussão do que é fluência e o que é proficiência. Exato. Que são duas coisas também diferentes que tem um overlap, que se intertwined, mas estão relacionadas, mas que são diferentes. Porque a fluência, ela tem essa coisa contextual, né? Eu sempre também dou exemplo de que eu não sou fluente em inglês jurídico. Esses dias mesmo eu estava olhando, estava pesquisando um termo... Gente, o que era? Alguma coisa de ação persecutória? Eu não lembro mais o termo. Nem em português. Uma dessas ações aí. Um desses jargões. E eu não sei o que é, né? Eu dei aula durante um tempo, no começo da Sou Fluent. Eu tinha muitos alunos, eu captava aluno e eu tinha muito aluno engenheiro. Então eu comecei a estudar muito termos, jargões da área, terminologias. E não só as terminologias, mas como que eles se comunicam, qual é o tom da comunicação. Então você se familiariza um pouquinho. E aí, se eu não tenho contato com isso, se eu não vivo imersa nisso, eu também perco um pouco. Sim. Né? Então, a fluência tem muito essa coisa contextual. Funcional, né? E enquanto que, claro, muitas coisas, de forma muito grosseira, definindo o que é fluência, que não é só isso. Mas eu gosto de pensar na ideia de fluidez, de conseguir ser você, de você conseguir descomplicadamente, sem ter que pensar muito, ter essa automaticidade de pensamento e de expressão e de compreensão do idioma. Sim. A fluência vem muito desse lugar. Enquanto que a proficiência, a gente vai trabalhar outros aspectos. E quando você contrata um serviço, uma prestação de serviço, como é o caso da Sou Fluent, você vai encontrar esses dois elementos. Porque enquanto você vai estar desenvolvendo, claro, e as pessoas sempre procuram, eu quero conversação, eu quero falar, eu quero falar. Você vai falar, meu filho. Calma, que a gente chega lá. Mas dependendo da proposta, né, não sei se você vai fazer um curso mesmo, uma coisa estruturada, você também vai estar em contato com gramática, você vai ter um estudo estruturado, você vai ter um percurso, uma sequência didática elaborada por a gente, né? Aqui como especialistas, como educadores, eu, professora e os outros professores que trabalham comigo na equipe, pensando que você precisa também de lógica, de coerência, que você vai precisar de elementos aí para o seu discurso ficar coerente, para você conseguir linkar suas ideias bem, para você conseguir soar convincente nas situações que são importantes, para você conseguir fazer uma argumentação, para você fazer uma piada, para você... enfim, diferentes coisas, né, da linguagem, né, tanto escrita como oral. E isso passa para essa questão de proficiência, que é refinar, né, trazer mais precisão para essa comunicação, né. E aí eu acho que entra um pouco do medo da gramática, famigerada também. A gramática é realmente assim, eu sempre falo isso, que eu acho que se eu não tivesse nascido no Brasil, o inglês é mais fácil de aprender, porque a gramática inglesa é mais simples, né? Olha quantos tempos verbais nós temos em português. Pensa nisso. É pretérito perfeito, mais que perfeito, imperfeito. Aqui é presente, passado, futuro. Pronto. Então, assim, faz um pouco mais de sentido se você pensar nessa questão, né? Porém, é uma coisa nova. Então, tudo que é novo é mais desafiador. E para quem nunca gostou de aprender gramática na sua própria língua, aprender uma gramática de outra língua é um pouco mais difícil mesmo, né? Eu, nessa andança de estudar, eu sempre falo, tenho muita gratidão do contato com outros professores e com outras metodologias, porque a gente se enriquece, né? Sim. E assim, hoje a metodologia da Sou Fluent, eu sempre falo isso também, porque a gente chegou numa metodologia que também não tá parada, não tá quadrada e vai ser essa pra sempre. A gente tá sempre desenvolvendo, porque a gente reflete sobre ela. E a gente testa, e a gente muda, a gente entende ela melhor. Mas a metodologia que a gente chegou não é uma coisa que eu inventei porque eu sou genial. A metodologia, ela tem a ver com... Porque ela tem a ver com prática, com coisas que a gente faz pra ensinar, que vem de abordagens muito bem consolidadas, de estudiosos, de pesquisadores de muitos anos. Então a gente pega a teoria, a gente pega as abordagens, a gente estuda elas e transforma, traduz elas em operações que a gente vai ter na sala de aula, no trato com o aluno, de exercícios, de tarefas, de coisas que a gente vai fazer ali nas dinâmicas, que funcionem.
E aí, eu acho que assim, as metodologias vão enriquecendo a forma de dar aula. E hoje também, uma coisa que eu advogo muito, né, claro, se você for me pedir pra eu nomear, pra eu classificar a metodologia da Soulfluent, eu vou falar que metodologia, abordagem comunicativa, a gente bebe um pouco de abordagem lexical, né? Mas assim, se eu ficar falando em terminologia, eu não tô dizendo nada. O que hoje a gente advoga muito, eu particularmente como educadora, é que quanto mais metodologias um professor conhecer e dominar, assim como um médico, se você for pensar por analogia, melhor pra você, porque como a gente recebe na sala de aula diversidade assim, claro, a gente tem um nicho, mas dentro desse nicho existem subnichos. Sim, e pessoas hoje que fazem coisas diferentes. E com necessidades diferentes, né? Hoje também, se a gente for pensar, a gente tem conversado mais, graças a Deus, graças à ciência, a gente tem falado mais sobre neurodiversidade, né? E tem pessoas que vão apresentar dificuldades em coisas, facilidades em outras, que tem diferentes contextos. Então, quanto mais conhecimento o professor tiver de metodologias, de formas de fazer, de abordagens também educacionais, melhor, porque o aluno se beneficia. E o professor também, fica mais fácil nesse sentido. De praticar, de ensinar, né? De se atender, fazer entendido. Isso. De atender as pessoas que são diferentes, a gente adapta. Então, a gente procura ter uma consistência, né, uma espinha dorsal, algo que, uma diretriz, os nossos valores, nossa missão no mundo, o que a gente está fazendo, mas a gente tem uma flexibilidade no sentido de que a gente pega o que a gente acredita, estuda e adapta também. Certo, com certeza, e é bem isso que você falou mesmo. As necessidades são diferentes, né? A abordagem que você tem já foram testadas, não é uma coisa igual você falou, inventei e pronto, Out of the blue, o que She's também a you never know. Poderia ser, mas tipo assim, realmente são coisas testadas, né? Porque não adianta você só falar, eu sei falar inglês, então eu vou ensinar outra pessoa a falar inglês, né? Eu sei falar, eu vou ensinar outra pessoa a falar. Você pode ensinar, pode ajudar e tal, mas se você não souber a gramática, o porquê daquilo se fala daquela maneira ou se escreve daquela maneira, né? Porque é assim. Porque é assim. É isso. É isso aí. Aí já faz é mais difícil para quem tá aprendendo, né? Com certeza. E eu acho que isso que você tá falando é sobre dar crédito a quem se deve crédito, né? E o conhecimento, a gente tem que reverenciar que os conhecimentos que a gente tem hoje de ciência, eles têm a ver com gente, com o ser humano, com outras pessoas que construíram antes e que estão construindo. Então, é importante a gente ter essa humildade intelectual. E fruto de muito trabalho, e né? referenciar. Ainda mais hoje na época de conhecimento pasteurizado, né, de reprodução com inteligência artificial, a gente precisa ter esse compromisso intelectual de buscar fontes, de verificar, de olhar de novo, de referenciar e de quando errar nessa referência, voltar atrás. Exato. Mas um ponto que eu queria entrar e que eu esqueci, que você estava falando. Eu penso demais, gente. Não tem problema. A gente estava falando sobre conhecimentos. Volta um pouquinho. Os testes que foram feitos com os métodos, a metodologia, fluência, proficiência. Eu separei um pouquinho isso, né? Lembrei o que eu ia falar. Eu tava pensando sobre, enquanto você estava falando, sobre também a questão de, eu sei inglês e eu posso ensinar inglês. E tá tudo bem, claro, tem muitas pessoas que começam, que entram na carreira, e eu acho que o meu caso também, quando a gente tá ali no entry level, a gente começa a dar aula e a gente experiencia isso muito como, às vezes, hobby, ou mesmo porque você fala muito bem inglês, você vira uma referência e você começa a ensinar inglês. E tá tudo bem, eu acho que tem esse espaço no mercado pra todo mundo, que queira viver a sala de aula. Mas com o tempo, a pessoa que realmente leva a sério e que respeita a profissão, ela vai identificar que ela precisa se ferramentar. Que ela precisa dessas hard skills que eu falei também, né? Que ela vai precisar entender educação, ela vai precisar entender metodologia de estudo, didática, psicologia da educação, filosofia, tem muitas outras matérias aí e conhecimentos que vão ter essas interseções aí. Com certeza. E que vão, de fato, fazer de você um bom professor e que entrega resultado. Que eu acho que é essa a diferença também. E tem a ver também com conhecer, dominar muito gramática. Eu sou uma pessoa que amo gramática, mas que também tem muita dificuldade. E que a gente precisa para poder entregar bom resultado. E aí o que eu queria entrar,
que eu acho que tem a ver com o público que a gente hoje trabalha na SouFluent, que são as pessoas que moram no exterior, é que a gente tem uma coisa, e eu sempre falo isso muito com a galera, eu sou repetitiva, que mora aqui, que a gente entra num platô. Porque a gente vem pra cá e a gente acha que por estar nesse território, o inglês vai entrar por osmose. Então a gente subestima a aprendizagem ou a necessidade de se aplicar, de continuar se desenvolvendo, que é o lifelong learner, né? Que é essa mentalidade também que a gente tem conversado. De estar sempre renovando, de estar né? sempre se desenvolvendo. De nunca acabar. Né? E não é como numa perspectiva de, tipo assim, você tá sempre atrasado, mas numa perspectiva de se entenda que você faça as pazes com o fato de que a gente sempre vai estar se desenvolvendo e abrace isso. Aproveite as oportunidades de aprendizagem. Então, pra pessoa que mora no exterior, é muito fácil entrar nesse lugar comum. E eu acho que eu vivi alguns lugares comuns nesse sentido, porque eu como professora, a gente às vezes enfrenta esse platô, porque a gente tá dando aula para os mesmos níveis há muito tempo, e aí a gente fica limitado também, chega um ponto. Que satura, né, de conhecimento. E como uma pessoa que casou com um estrangeiro também, que fala inglês dentro de casa. Que é outra adaptação, não é só a língua. Pra quem pensa, não é só a língua. Tem muita coisa que vem por trás, né? Pros dois lados, né? Pros dois lados, com certeza, pros dois lados. Então, eu também poderia tomar por dado que, poxa, só isso, claro, desenvolveu muito o inglês, afiou, claro, mas também não é o suficiente. E aí eu continuo, né? Eu trabalho e moro nesse território. Mas se o território só por si fosse a garantia de qualidade de ensino, da prestação do meu serviço, poxa, aí eu já tava ganha, já tava rica já, gente. Não é? Mas não é o caso, né? E eu acho que tem a ver com a discussão da natividade, que é linkar com o território. O território é que diz que se é de qualidade ou não, que valida a chancela é desse país, é desse território. Não. Existe o profissionalismo, né? Existe o profissional que tá compromissado com desenvolvimento sempre, né? Constante desenvolvimento. E eu acho que isso que pauta um bom ensino. Né? Claro que tô fazendo aqui o jabá, a gente tá falando da SouFluent. É assim que a gente approach, que a gente se endereça à aprendizagem, ao ensino. Mas existem muitos, né, que são assim. E muitos que não são. Muitos que não são. Faz muita diferença você realmente contratar um profissional que você sabe que está investido não só em te ensinar, mas em aprender. Porque é igual você falou, se começa a ensinar só o nível básico, você vai ensinar só aquilo. Quando a pessoa vai deslanchando, você já não tem, não é que não tem capacidade, mas não tem, talvez, material, não tem como ajudar tão bem como você ajuda ali no início, né? Perfeito. Então, realmente, tem que ser A vida da gente é um aprendizado eterno, né? Acho que se nós vivermos 100 anos, os 100 anos temos que aprender de tudo, né? Com certeza. E outra coisa também que eu sempre percebo, o brasileiro, por exemplo, que encontra a comunidade dele brasileira ali e fica naquele meio, né? Não tem nada de errado com isso, pelo contrário, num primeiro momento é a melhor coisa a fazer mesmo, você se cercar de pessoas que falam a sua língua, que entendem o que você está passando, que vieram um pouco antes que você e podem te ajudar com uma série de coisas, né? Mas na questão do aprendizado da língua, isso atrapalha um pouco, porque te coloca num lugar de conforto, onde você consegue resolver as coisas do seu dia a dia ali, e aí você não se aventura a estar num ambiente onde o português não é tão falado. Né? Perfeito. Nossa, eu acho que a gente tá seguindo um caminho, era o que eu tava pensando, que a gente podia entrar e que tem tudo a ver com a nossa conversa também de pertencimento, alguns projetos que a gente tem se proposto a desenvolver juntas, não com inocência, não de uma forma... a gente tem uma resposta para poder ajudar. E eu acho que não é desse lugar, eu acho que é da conversa e da conexão, desse lugar que a gente se endereça a essas questões. E eu acho que eu concordo com você, a conexão com a comunidade, ela é muito importante para a gente. Vamos falar a verdade, dá um quentinho no coração falar português. Lógico. Dá um quentinho no coração, para muitos de nós, talvez nem para todos, mas eu acho que para a maioria de nós... comer uma comida brasileira, né? Ter acesso a bens brasileiros, né? Os goods. Bolinho gostoso, né? A música brasileira. A música, um brigadeiro. Que sabor! Então,
nossa, tantas coisas, né, da nossa cultura que a gente tem. O patriotismo, eu não sei você, mas também depois de vir pra cá, eu acho que cada vez eu fico ficando mais patriota também. Também. Mais fã do Brasil, da literatura brasileira, literatura brasileira, os escritores, coisas que nossos. É aquela história, né? Você não dá valor quando tem, quando perde, você começa a dar valor. E é verdade. Acho que a gente nota, né? O olhar fica mais apurado pra isso, né? Eu consumo mais hoje, muito mais. Também acho que eu fui ficando mais velha, também me interessando mais. Notícia do Brasil, eu tô muito mais inteirada do que tá acontecendo lá do que quando eu tava lá. Então isso é interessante de acontecer. Vocês contem no comentário se aconteceu algo parecido com vocês. Fases diferentes, né? Porque eu acho que também tem gente que pode, de repente, seguir um caminho diferente, né? Pode ter outra experiência. Mas essa tem sido muito a minha, de me importar e de me questionar também muito quais são as interseções entre a minha cultura, o que eu trago de bagagem e identidade, e esse novo lugar e esse novo território. E eu acho que o pertencimento, que é essa palavra que a gente tem usado aqui, o belong, to belong, né? Ou belonging, tem muito a ver com esse sweet spot, que é esse lugarzinho de equilíbrio onde você não deixa totalmente de lado as suas raízes, mas você se constrói e se torna uma nova pessoa, você é um híbrido. Até porque, quando você volta pro Brasil, ou quando você tá lá no Brasil, você também não se sente 100% mais igual. Não tem, só entende quem é imigrante. Isso só entende quem é imigrante. A gente deixa de pertencer ao nosso país e não pertence 100% ao país em que você vive. Expatriado, né? Expatriados. E tá tudo bem também, porque essa noção de que foi embora, voltou outra pessoa, como se fosse uma ofensa, né? Poxa. Não, gente. Você mudar, você virar uma outra pessoa é parte da metamorfose. Vida. Já pensou se nós tivéssemos a nossa cabecinha de 15 anos pro resto da vida? Não é? Ou aquela coisa assim, tem que ser assim. Então, assim, a flexibilidade para quem se arrisca a mudar de país, ela vem, assim, uma enxurrada, ela vem na hora. Ou você entende isso, ou você fica brigando com você ali pro resto da vida. Então, assim, não é, ela mudou, ela não é mais a mesma, não é nada disso. A questão é, você amadureceu, você conheceu coisas e pessoas diferentes que você incorporou um pouco daquilo e você aprendeu também a dar valor em coisas que você fazia e que não fazia e começou a fazer por conta de quem você já era, né? Então, assim, é uma evolução e faz parte. Muito bom. Faz parte. E eu acho que isso que você falou, eu gostei muito da palavra flexibilidade, porque é flexibilidade mesmo. Você às vezes vai se encontrar esgarçado, né? Nas suas capacidades de não dar conta ou de sentir que não tá sendo legal, mas eu acho que e o que a gente falou mais cedo de inteligência emocional, né? E isso é muito complexo, assim. Eu acho que a flexibilidade também vai ser cognitiva, no sentido de você não tá tão restrito, de você ser permeável às mudanças, de você deixar com que algo novo venha e que você se adapte e crie e aprenda dali. Com certeza. Né? E eu acho que eu tava até pensando em você esses dias, porque eu tenho postado também mais, conversado mais sobre alimentação, e algumas pessoas me perguntaram, talvez pessoas que estão no Brasil, sobre, mas você encontra esses alimentos. Eu cozinho muito em casa, gente, contextualizando. Eu faço muita comida em casa, e quando eu tô cozinhando, parece uma sensação, assim, quase espiritual, no sentido de me conectar com minha mãe, com os meus, coisas, né? Que você lembra, aprendeu na sua infância. Da minha criação. E vou falar também de ancestralidade, porque minha avó, minha família, né? Essa coisa de estar junto, de estar à mesa, de cozinhar, de determinados ingredientes que são muito da nossa culinária, do nossa refeição, né? Almoço, janta. E aí eu cozinho essas coisas e eu tenho compartilhado um pouco, tenho sido mais vocal sobre isso, sobre hábitos alimentares, sobre priorizar whole foods, que é a comida, né? Comida de verdade, natural, que a gente fala. Comida de verdade. Natural, de verdade. E algumas pessoas me perguntaram, porque eu acho que a imagem que é exportada, e eu quero me aprofundar mais nisso, a imagem que é exportada de repente pro Brasil, né? Vou falar do Brasil. Da culinária americana, do fast food, né? E aí, às vezes, as pessoas ficam, mas tem comida aí?
Você acha feijão? Ah, tem feijão? Arroz? Qual é o nível de facilidade que você tem pra encontrar feijão? Feijão João? Né? Patrocina a gente. E dá, né? Dá. E aí a gente volta a falar de comunidade brasileira, porque aqui a gente tem o privilégio de ter um mercado brasileiro. Sim. De ter lugares onde a gente pode acessar esses produtos, né? Made in Brazil. Made in Brazil, exportados e tudo isso, é verdade. Não, e até alguns mercados americanos que já começaram a vender coisas, né? Tem Guaraná, tem leite condensado, nada disso é Whole Food, tá, gente? Eu só tô dando um exemplo que tem, se quiser, tem. Né? Mas é muito legal porque isso volta em pertencimento também. Também. Né? E o fato de eu tô numa casa que é na minha, como eu falei, no meu household, né? Na minha casa. Eu 50% brasileiro, 50% estadunidense, digamos assim. Mas eu, de alguma forma, nesse espaço, eu faço ele ser meu e ele ser bastante de mim e da minha cultura também. Quando eu preservo isso, Sim. quando eu preservo esses hábitos e esses valores que estão representados no que importa pra mim, e pra mim importa muito comer bem. A alimentação, né? É importante pra você. E aí eu trago isso pra minha dinâmica interna da minha casa. Vai ter lares que são assim, nacionais, né? Duas nacionalidades. Multinacional. E o bilinguismo é outra característica disso também, né? De famílias, lares que vão criar seus filhos com os 2 idiomas, que tem a ver com essa preservação de algo, né? Lá em casa é assim, você começa a conversa em português e termina em inglês, vai e volta o tempo todo e todo mundo se entende, tá tudo certo. Isso é de uma beleza, né? Isso é de uma riqueza. Rico, é muito rico, isso é uma riqueza mesmo, que eu acho que ultimamente, por conta de eu estar muito focada no coaching com a imigrante, eu tenho pensado muito nisso, sabe? No como a gente não percebe quão rico nós somos culturalmente e assim, o privilégio mesmo, né? Que Deus nos deu assim de experienciar isso. 2 culturas, ou mais até, né? Porque igual no meu caso, eu tenho muito forte a cultura portuguesa, porque meu pai é português, meus avós eram portugueses, então assim, minha avó teve sotaque português a vida dela inteira. Os meus amigos não entendiam ela e era uma comédia. Muito Mas bom. assim, a comida portuguesa que minha mãe aprendeu por conta de conviver com a família do meu pai, e assim, Natal lá em casa ninguém come peru, a gente come bacalhau. Então tem não só a cultura brasileira, como também a cultura portuguesa, agora americana, e muita gente é assim. Tem uma cultura italiana ou espanhola por trás e assim vai. Isso é rico demais, né? A gente tem que marcar um bacalhau com natas, hein? Eu acho que isso é um estudo. Fazer um estudo das culturas alimentícias, isso aí. Muito legal. Muito legal. Elô, muito, muito obrigada por você estar aqui comigo hoje. Eu tenho certeza que todo mundo vai curtir essa conversa nossa. Deixem os comentários, agora que a gente não faz mais ao vivo por enquanto, deixem os comentários, diz pra nós o que vocês gostaram, o que não gostaram, alguma sugestão do que tipo de assunto vocês queriam ouvir mais, né? E com certeza, se você tá aqui ou você tá no Brasil e tá pensando em vir ou tá procurando um emprego melhor onde a língua inglesa vai fazer parte aí da sua jornada, procura a Elô, a Soul Fluent, e ela tem uma metodologia super especial. Qual que é o telefone, Elô? Não, vou botar meu telefone, não. É verdade. Vamos botar o e-mail dela aí depois no embaixo do vídeo. Vou deixar e-mail. E no Instagram vocês podem encontrar como @soulfluent, SOFLUENT.br, soulfluent.br. E o meu pessoal é Heloísa com H e com S. Heloísa Andrade. No meio é um A só. Também compartilho bastante lá de vivências, de hábitos. Acho que entra nos Eu vou fazer um tag depois quando a gente soltar o Instagram handle, né? Tá bom? Então, qual a sua última mensagem para quem tá ouvindo a gente aqui hoje? Ai, como que encapsula tudo que a gente conversou? Isso. Muito difícil. Mas eu acho que confia na sua trajetória, né? Lembre quem é você. Eu acho que isso que eu tiro muito do que a gente conversou e do que eu acredito. Reflita sobre quem é você, sobre até onde você conquistou, até onde você caminhou. Você tá aqui nos Estados Unidos já, com o inglês que você tem, seja muito avançado ou muito iniciante. Isso é motivo de orgulho já, e por si só, né? Por você ter se arriscado, por você estar aí
enfrentando a vida de peito aberto, né? E se ferrar a mente a partir do ponto onde você esteja, né? Não tenha medo. É possível, procure o suporte certo, se for o caso, procure a nossa ajuda, a gente presta esse tipo de serviço, a gente ensina inglês. Mas, muito além disso, se conecte com pessoas, né? Com a comunidade brasileira. Exato. Saia também um pouco dela para ampliar os seus horizontes sempre que possível, para desenvolver ainda mais o seu inglês e a sua visão de mundo. Mas é isso, confia na sua história. Você chegou até aqui, Exato. não é à toa. Exato. A parte mais difícil foi a mudança. Agora é tocar pra frente, né? E tudo tem jeito, gente. Pra tudo tem jeito. Minha mãe disse que só não se tem jeito pra morte. O resto, morte é difícil. Pra tudo tem um jeito. Então, assim, se eu aprendi, se ela aprendeu, você também pode. Obrigada, Nancy, pela conversa. Um beijo, gente. Até a próxima Tools Elaboration. Até mais. Tchau, tchau.